Bom, boa tarde a todos. Satisfação enorme estar com vocês aqui para apresentar a Fazul, a rede de fazendas urbanas. Eu sou o Reginaldo Siqueira, eu sou o fundador da Fazul e o Gabriel é o meu sócio e CEO da empresa. Bom, antes de falar da Fazul, eu vou pedir para vocês fazerem uma pequena viagem no tempo até 1960, data de inauguração da CEAGESP. Tá? E ali naquele detalhe é o seu Luiz Cartacho, meu avô, que produzia e vendia hortaliças numa carrocinha puxada a cavalo. Tá? Aí fica uma pergunta interessante. O que mudou nessa cadeia de significativo de 1960 até os dias de hoje? Infelizmente, a resposta é pouco, quase nada. Estruturalmente, ela continua a mesma. Tá? Ela continua com uma grande concentração de produção em massa, com uso agressivo de agrotóxicos, uma distribuição que tem excesso de intermediários, com elevação significativa do preço, é óbvio, e, no final, a gente tem um produto de baixa qualidade e saudabilidade pelo excesso de agrotóxicos e pelo manuseio equivocado desses alimentos. É só dar uma passada no CEAGESP e alguns outros comércios que você vai perceber como hortaliça, principalmente, é maltratada. Tá? Bom, isso provoca o quê? Provoca uma perda absurda nessa cadeia, com 30% do valor nutritivo, tá? Desde a sua colheita até o momento de consumo, e perda de 50% desse alimento também desde o momento da produção até o momento que ele chega até a sua mesa. Isso é muito importante, gente. É um absurdo de perda. Tá? E principalmente o quê? Chega um produto de baixa qualidade e saudabilidade para o seu consumo e da sua família. Nós estamos aqui para rever esse conceito e nós temos uma proposta para fazer para vocês. Obrigado. Bom, algumas startups já estão atuando nesse problema. Então, basicamente, nos Estados Unidos e na Europa já surgiram as fazendas urbanas, que são grandes centros produtivos dentro da cidade. E lá eles resolvem um problema real, que é um problema de abastecimento, porque eles têm um inverno. Durante 5 meses, nada chega, por exemplo, na cidade de Nova York. Você tem que ir até Califórnia para trazer as alfazes até Nova York. Então, não faz sentido. Então, as empresas realmente atacam um problema real. E quando a gente vê na parte de baixo do mapa, que a gente vê a corzinha, a gente não tem esse problema real, a gente não tem um problema produtivo. Não tem uma necessidade de se produzir dentro da cidade. Porque em 1 hora, você pegando o carro, você consegue chegar a qualquer produtor, que ele produz o ano inteiro. Enfim, o resumo de tudo é que não é um problema produtivo, é um problema logístico. Então, todos os problemas que o Rei abordou podem ser solucionados com a gente repensar a cadeia logística. E como é que a gente faz isso? A gente tem produtores parceiros hidropônicos. Então, aqui é uma foto do Rei lá em um dos nossos parceiros. A gente compra as hortaliças já pronta para consumo e a gente cria um estoque vivo dentro da cidade. Então, basicamente, aquele alface que ele estava segurando, a gente replanta em um sistema hidropônico dentro da cidade. Então, a gente usa espaços que antes não tinham uso nenhum. Então, aqui é uma foto, numa laje de uma comunidade. E a gente gera emprego e trabalho digno para uma pessoa ali ajudar a gente na colheita. E a partir desse estoque vivo, a gente faz a microdistribuição. Ou seja, a gente colhe todo dia, na parte da manhã, e entrega, basicamente, para os restaurantes do bairro. Então, a gente consegue fazer essa logística muito mais fácil do que se você tivesse um estoque centralizado. Então, e nesses restaurantes, a gente pode ou não ter uma fazendinha, que é o que a gente tem aqui no nosso stand, que o restaurante pode colher quando ele precisar. Se ele colheu a mais e não usou, ele devolve. E ele sempre vai ter um produto hiper fresco e zero de perdas. E agora a beleza é o efeito de rede disso. Então, quando a gente tiver muitas fazendas intermediárias, muitos restaurantes, a gente sempre vai ter uma fazenda do bairro que vai conseguir suprir essa demanda dos restaurantes próximos. E o que a gente consegue com isso? A gente tem um giro mais de 5 vezes maior que uma fazenda urbana convencional, porque a gente usa como estoque e não como produção. E o imóvel não é nosso, o pessoal que a gente usa, eles trabalham 1 ou 2 horas por dia, então é muito mais barato. A logística last mile é muito mais perto, e o investimento que a gente faz em capex também é muito menor. Então, o que a gente quer é um preço competitivo para o cliente final. Então, o jeito da gente escalar basicamente é esse.
E como é que a gente amarra tudo isso? Com tecnologia. Então, no cliente final, a gente quer entender o padrão de consumo dele e como é que a gente chega mais rápido nele. O estoque vivo é a gente automatizar 100% a parte de nutrientes, etc. A gente tem um controle de estoque e um cronograma de colheita para a pessoa que está ajudando a gente. E na produção é a gente otimizar a produção dele e ter uma previsibilidade de demanda que para ele é hiper importante, ele produzir já sabendo quando, onde e para quem ele vai vender na ponta final. E a vantagem para o consumidor final é clara, quando você faz a cadeia certinha e colhe o produto apenas quando ele for vendido, você tem um produto muito melhor, que é o que vocês podem ver lá no stand, que é incomparável. O mercado de folhosos no Brasil é um mercado de 7,5 bi, tem mais de 220 mil restaurantes no Brasil, e a gente está alinhado com as principais tendências aí de consumo e logística, que é estar perto do consumidor final e ter um hub muito perto para a gente fazer o last mile. A gente conseguiu um crescimento aí de 30% ao mês até setembro, chegando a um faturamento de 15 mil. A gente está em 2 acelerações. A equipe, somos os sócios, eu e o Reginaldo. Eu tenho um background mais no mercado financeiro, o Reginaldo mais como empreendedor, mais de 25 anos aí no parte de comunicação. E investidor anjo, o François, que acreditou no projeto, está aí há alguns meses com a gente e está ajudando muito a gente na parte de tecnologia e digitalização de todo esse processo. Muito obrigado. Bom, tem o final. Eu só queria comunicar para vocês que a gente está ali no nosso stand à disposição de vocês para falar desse projeto, que os números mostram e as nossas convicções também técnicas mostram, tem muito futuro, mas que começou lá atrás, né, na década de 50, com meu avô, puxando uma carrocinha de cavalo e levando o seu produto sem agrotóxico na casa das pessoas, como todo mundo deseja hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Gabriel, Reginaldo, parabéns. A gente estava conversando um pouquinho antes, eu falei que eu queria uma dessa no meu prédio lá. Só ligar. Vou falar uma coisa assim, eu nunca imaginei que eu fosse falar que deu vontade de comer alface. Isso acontece mesmo. A gente experimenta enrolar com uma carnezinha. Não, mas ficou, tá muito bacana. A gente ouve bastante isso. Qual que é o modelo de distribuição? Como é que vocês fazem essa logística? Você falou que o last mile é mais... Como assim? Mas São Paulo é uma cidade que, às vezes, até... Né, o last mile é confuso, é complicado, enfim. Como é que vocês fazem isso? Explica um pouco melhor. Basicamente, por exemplo, a gente tem uma fazendinha que fica, uma intermediária, fica no Brooklyn. E um baita cliente nosso também fica no Brooklyn. Então, a gente pega um Uber, ou alguém que da logística nossa, custa R$6 para eu entregar 70 pés de alface até esse cliente final. Então, a ideia é ter esses hubs, que a logística final, que é realmente a cara, que é o vilão de toda essa cadeia, fica muito mais barato. E o que a gente está fazendo hoje, que é muito importante, instalando as nossas fazendinhas dentro do próprio restaurante. Amanhã vai ter uma instalação de uma instalação para 200 pés de alface, dentro de uma saladeria fantástica que tem aqui no Itaim, e ele vai ter lá uma fazenda no restaurante dele, vendendo o produto que é o insumo principal dele, que é alface e coisa. Sim, provavelmente. Não é nosso, é uma outra proposta, mas isso acontece com muita frequência no nosso negócio agora. Todo mundo quer a sua fazendinha no local e vira assim ponto de selfie, as pessoas querem ter uma fotografia, as crianças adoram, é um produto tem muito apelo. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Gabriel. Muito bom. Como é que está a evolução do negócio? Eu lembro que vocês fizeram o pitch inicial. Como é que evoluiu? O que vocês estão precisando? Não dura assim... Tem algum investidor? O que você quer? Quer dinheiro para o investimento? Você está precisando de contato com o mercado? O que vocês estão precisando? Você vai? Eu vou. Basicamente, a gente conseguiu o investidor anjo, que é o François, que está aqui com a gente. Então, a gente tem um pouco de lição de casa para fazer em casa, que é basicamente digitalizar todo esse processo e abrir mais pontos, mais hubs. E tendo esse modelo um pouco mais fechado, aí a gente quer ir mais para escalar. A internet das coisas vai ser o grande combustível de crescimento da gente. Porque a gente vai conseguir automatizar as operações muito mais, quer dizer, a fazendinha vai praticamente ser administrada sozinha, inclusive estoque, porque a gente tem uma câmera em cima que esquadrinha o que foi tirado, já comunica para o sistema. Isso está em desenvolvimento já, com uma grande equipe, um pessoal muito, muito fera no assunto.
né? Isso vai dar assim, condição da gente escalar pensando assim, aonde que a gente vai expandir as instalações o mais rápido possível. Porque a condição de administração é importante. Não basta só você colocar uma horta. É como qualquer pessoa aqui já viu a horta do prédio, né? A horta do prédio é impressionante. É uma alegria quando inaugura e depois vira um treco que ninguém sabe o que é depois de 2 meses. O nosso não. O nosso ele vai ele já subsiste sozinho, mas aí ele vai estourar ainda mais automatizado. São fábricas de alimento.